Quero mandar minha saudação ao pastor Geraldo da Tarde da Benção. Essa pregação eu quero falar a respeito da liberdade. A liberdade que Cristo nos libertou. Porque eu tenho visto muitas pessoas entendendo essa liberdade como libertinagem. Eles não entenderam ainda a liberdade que Cristo nos libertou. Eu quero estar lendo o texto dessa tarde para a Igreja de Cristo Jesus. Encontra a revelação de Deus através do apóstolo Paulo às igrejas de Gálatas. Capítulo 5, eu vou ler 2 versículos. Se der tempo, vou ler mais versículos. Esses 2 versículos se encontram o versículo 1 e o 2, onde o apóstolo Paulo diz assim: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis colocar vós debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se fosse deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveite. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, eu quero que os irmãos de Cristo Jesus venham entender a mensagem dessa noite, dessa tarde, perdão. Essa liberdade, o povo tem confundido e alguns têm até nos afrontado com essa liberdade, achando que se Jesus já nos libertou, podemos fazer qualquer coisa, podemos beber, porque se já nos libertou, liberto uma vez, liberto para sempre. Nós estamos, sim, libertos para sempre. Mas eu quero mostrar para a Igreja de Cristo Jesus qual é essa libertação que nós temos em que Cristo nos libertou. Quando Cristo está dizendo que nos libertou, Ele nos libertou dos nossos pecados. E aqui dentro do livro de Gálatas, ele está falando da lei. E muitas pessoas não entendem isso. Eu quero dar o exemplo dessa libertação para não virar em libertinagem. A palavra do Senhor nos diz que Ele já nos libertou. E então eu quero que a igreja entenda que muitos falam, então eu posso ir, roubar, matar, adulterar. Cristo já me libertou. Mas eu quero dizer, essas pessoas que pensam dessa forma, ou respondem para a gente dessa forma, é uma característica que ele não foi liberto por Cristo. Porque ainda está na escravidão da carne e do falta de conhecimento. Eu quero dar um exemplo de alguém que gosta muito de doce. E ela come doce todos os dias, ama doce. Mas um dia ela vai no médico e descobre
que ela agora é uma diabética e que não pode comer nenhum tipo de doce. Então agora você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir que você é livre para comer o doce. Mas você sabe que você comendo doce não vai te fazer bem. Mas você é livre. Eu quero dizer para os irmãos que não sabem o que fazer dessa liberdade. Eu vou dar um exemplo do mundo. O mundo tem uma música, eu não sei quem canta, mas diz: o que eu vou fazer com essa minha liberdade? A letra da música diz que ele pisa na bola com a namorada, e aí a namorada separa dele, e agora ele não sabe o que faz com essa liberdade que ele ganhou. Assim, muitas pessoas são livres e não sabem como lidar com a liberdade. Essa liberdade que Deus nos deu, ela tem os seus limites, fisicamente. Espiritualmente, ele está mostrando, dentro do contexto do livro de Gálatas, e ele diz dessa forma no versículo 2: eis que eu, Paulo, vos digo, se vós deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Circuncidar é um preceito da lei. Ele está dizendo para nós, se nós queremos fazer algo para ser merecedor de uma graça maior de Cristo, pelos nossos méritos, nós temos que cumprir toda a lei. São 613 leis. Imagine você vai congregar, são 20 semáforos para chegar na sua casa. E você passa 19 semáforos. Você passou 19 semáforos com a luz verde. São 20 semáforos que você tem que passar. E agora tem o último semáforo, que é o 20, e você está passando, deu o vermelho e você passa. Imagina se tem um guarda e você vai querer justificar que você passou 19 no verde, só aquele que você passou no vermelho. Ele não vai entender você, porque é uma lei. Você é culpado de toda a lei. Então, é dessa forma mesmo que o apóstolo Paulo fala para nós na carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não perseverar em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. É evidentemente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Irmãos, Paulo está dizendo, pela revelação de Deus, muitos estão querendo viver pela lei, não sabem diferenciar a lei
com a graça, o Velho Testamento com a Nova Aliança. Quantas pessoas querem alcançar alguma coisa pelo mérito dela? E quem faz isso não crê que Jesus cumpriu toda a lei. Acha que Jesus fez a parte dele e que ela tem que fazer a parte dela para alcançar a salvação. E nós sabemos que no livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 8 e 9, ele diz que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso não é mérito nosso. Eu quero dizer para a igreja de Cristo Jesus, você quer fazer alguma coisa para que Jesus goste mais de você, então você começa a fazer algo que aparentemente parece ser bom, e por isso você tem submetido a alguma coisa exterior, alguma coisa física, para agradar a Deus. Quando Jesus recebeu você, ele recebeu você do jeito que você estava. Você não estava agradando a Deus. E ele aceitou. Imagine agora que você conhecendo que ele te libertou, ele não vai mudar. Ele não vai mudar o amor dele por você. Ele vai mudar o amor dele por você se você desprezar o que ele fez na cruz. Aquele que negar eu negarei ele. Então, nós vimos que o judeu, o judaizante, os fariseus não entendiam o que Jesus disse. Olha, presta bastante atenção. Talvez muitos também não estão entendendo hoje quando nós lemos a carta de João, capítulo 8, versículo 32. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só vai libertar você se for conhecida. E ele responde no 33, respondendo-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, serás livre. Então Jesus estava falando com eles, dizendo que se eles conhecessem a verdade ia libertar eles. Eles disseram, olha, eu sou filho de Abraão e nunca servi ninguém. Como que vocês querem que eu seja livre? Ele está dizendo que eles já estavam salvos porque ele obedecia à lei. E como que ia ser livre? E Jesus responde para ele, no versículo 34, ele diz, respondendo-se Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em outra tradução diz, é escravo do pecado. Irmãos, Jesus estava repreendendo aquele povo. E aí, continuando no livro 35, no versículo 35, ele diz, ora, o servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer para a igreja, o Senhor Jesus dizendo, enquanto você é escravo
ou servo, você não tem nenhuma herança. Porque só tem herança quem é filho, e filho obedece o pai. E aí ele diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero, Senhor, meu Deus, ser o despertador dessa igreja nessa tarde da bênção. Eu quero que o Espírito Santo me use como tem usado para falar com a igreja, para que elas venham deixar os rendimentos do mundo, deixar da servidão do homem para servir Cristo. Nós sabemos que nós temos muitas palavras que o Senhor nos deixou para exemplo da libertação. Nós olhamos no livro de Marcos e nós vimos novamente os fariseus questionando Jesus a respeito das doutrinas de homem, dos rudimentos do mundo. Então, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 5, eles mostram assim, perguntando para Jesus, eles disseram, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, porque andando teus discípulos conforme as tradições dos antigos, mas não come com a mão sem lavar. E ele respondeu-lhe e disse, bem profetizou Isaías. Quem que disse? Jesus disse para eles, dizendo que Isaías tinha feito bem profetizar acerca daquele povo. Hipócritas, está escrito, o povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, o homem ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Ele está dizendo que são em vão aqueles que guardam mandamento de homem. Nós encontramos também no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, ele repreendendo, ensinando, o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, ele mostra para nós claramente, ele dizendo para nós dessa forma, e não ninguém vos domine o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto a anjo, envolvendo-se coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. No versículo 16, ele mostra mais claramente para nós, que eu comecei no 18, quero voltar para o 16, ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, beber, ou por causas dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. E ele mostra para nós se nós estamos mortos com Cristo, porque ainda andamos obedecendo o homem, sendo que foi Cristo que nos libertou, não foi o homem. Igreja, eu quero que vocês acordem. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, no livro de Corinto, capítulo 4, ele mostra claramente para nós a respeito para que nós seja nascido, criado pelo Evangelho. E quando ele chega na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele nos diz assim,
Não escrevo estas coisas para o envergonhar, mas ademoestando vós como meus filhos amados, porque ainda que tivesse 1000 aio quer dizer tutores, em Cristo, não teria, contudo, muito paz, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ademoesto vós, portanto, que sejam meus imitadores. Então o apóstolo Paulo está dizendo, no livro de Corinto, que ele não queria envergonhar ninguém, não. Ele queria mostrar que o cristão tem que ser gerado pelo Evangelho e ser imitador dele. Nós olhamos no livro de Gálatas, capítulo 4, o que ele mostra para nós, no versículo 19 e 20, ele diz, meus filhinhos. Por que chama de filhinho? Porque ele gerou o cristão no Evangelho. Ele diz, meus filhinhos, porque de novo sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como que forma Cristo no cristão? Pelo Evangelho. Depois ele diz, no versículo 20, ele diz assim, eu bem quisera agora estar presente de vós e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ele estava admirado, porque ele tinha tido muito esforço para pregar o evangelho para aquele povo, e de repente o povo sai do evangelho e vai para as doutrinas de homem, ou para a liberdade do mundo. E ele diz que estava perplexo. Hoje ele teria um colapso, hoje ele teria um infarto, porque muitos dizem que é o evangelho, vai pregar o evangelho e vai para a carta de Neemias. Neemias não é evangelho. E por que, pastor, que o senhor está citando dessa forma? Porque ele diz para nós na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, ele mostra para nós que ele nos fez capaz de ser um ministro, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito edifica. Quando ele diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, ou como de nós mesmos, as nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser o quê? Um ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito edifica. Aqueles que não foram libertos, eles costumam dizer que ler demais mata, o estudo bíblico mata. Pelo contrário, a Bíblia, em todos os livros, se você examinar ela, você vai notar que ele nos obriga, nos pede para que nós leia, estuda. Em todos os momentos, nós temos visto na carta do Novo ou do Velho Testamento, ele nos orientando a ter conhecimento da verdade. Então, como que eu posso acreditar que o estudo mata? Ele não está falando do estudo, ele está falando da letra. Qual letra que ele está dizendo? Aquelas letras que foram escritas por Deus numa tábua de pedra, que era lei, que era dente por dente, olho por olho. Matava, mas morria. Hoje nós vivemos pela graça, mas nós temos que entender
que a graça de Cristo, que é do amor, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Por enquanto, ele é nosso advogado, mas vai ser o nosso juiz. Então, ele está nos mostrando dessa forma, que nós temos que ser um ministro de uma nova aliança, não da letra. E é isso que eu estou sendo essa noite para todos. A respeito dos mandamentos de homem, muitas pessoas têm acreditado mais no homem no que em Deus. E o apóstolo Paulo, até nas pregações dele, ele não trouxe nada dele para que ninguém se afirmasse no que ele dizia, mas tudo que ele pregou foi dos mandamentos de Deus. Isso está na primeira carta, capítulo 2, e ele começa dizendo no versículo 3, ele diz assim: eu estive convosco em fraqueza e temor, e grande temor. As minhas palavras e as minhas pregação não constituíram em palavras pressalgivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Irmãos, se muitos que estão... Então, Paulo está dizendo, quando eu fui pregar para vocês, não fui com a minha própria sabedoria, com a minha astúcia, mas fui com a sabedoria do Evangelho, para você não se afirmar em mim, mas se afirmar em Deus. Então, nós vendo dessa forma, muitos têm deixado a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, para entrar nas doutrinas dos ministérios, do homem, e têm deixado. Essas pessoas não estão livres. Elas nunca foram libertas. Porque se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serás livre. E aí ele nos diz, na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, ele vai mostrar para nós o engano. Ele diz assim, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, estão encobertos, nos quais o Deus desse século, que é o Satanás, o diabo, seja como interpretar, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos nós mesmos, mas Cristo, Jesus, o Senhor, ou mesmo somos nossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz, e que resplandecerá em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelente dom, poder seja de Deus e não de nós. Igreja, olha o texto que eu li. Olha o final do texto que eu tenho lido, os versículos que eu li. Ele falando que se o evangelho ainda está encoberto, se tem pessoas ainda presas, não recebeu a liberdade que o evangelho, que a doutrina de Cristo nos liberta.
Se essas pessoas ainda estão presas, é pelo motivo que é o Deus desse século. O Deus desse século pode ser um mau líder usado pelo diabo, escondendo o evangelho, mostrando o que ele acha que dá certo. E qual é a finalidade que ele esconde? Para que o evangelho não resplandeça. Mas ele diz que se o evangelho resplandecer, ele diz no versículo 6, diz assim, porque Deus que disse que das trevas, quem é as trevas? Treva é eu e você. Das trevas resplandecerá a luz, que resplandecerá na onde? No nosso coração, para iluminar o nosso conhecimento da glória de Deus. Agora, esse coração que ele está falando é nossa alma, nosso espírito. O nosso espírito vai trazer conhecimento para a nossa mente de Deus. E isso nós vamos louvar a Deus, não a nós mesmos. E nós não louvando a Deus, nós reconhecemos que Jesus já nos libertou. Não vai nos libertar. Porque nós voltando lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz dessa forma, Cristo nos resgatou, resgate e libertação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O texto está dizendo assim, que Cristo nos libertou de toda a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito, maldito todo aquele que quer sacrificar novamente, tá? Quer fazer as obras que Cristo já fez. Igreja, essa noite é noite de libertação. É noite da igreja acordar. É noite para que o povo desperte. O povo ainda tem muitos que estão dormindo. Tem muitos que estão num sono letúrgico. E é dessa forma que nós vimos o apóstolo Paulo dizendo, desperta tu que dorme do meio dos mortos. Ele está pregando para mortos? Está pregando dentro de um cemitério? Não. Ele está pregando para umas pessoas que estão junto dos mortos espirituais. Alguns são ímpios e alguns se diz cristão, mas não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer essa noite, eu estou sendo o despertador para a sua libertação em Cristo, mostrando para você que Jesus já te libertou. Você não tem que ficar debaixo de jugo e querendo fazer coisa para alcançar mérito com Cristo. Não é você fazendo alguma coisa que Jesus vai deixar amar você mais você do que outro. A única coisa que ele pede de sacrifício é que nós possamos dar um culto racional para ele. Isso agrada a Deus. Isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 12.
No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: Eu rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto sem bagunça, sem gritaria, um culto com raciocínio, com entendimento. E ele nos mostra dessa forma: e não seja conformado neste mundo, com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos ser moldado pelo mundo, usar o molde do mundo. Nós temos que ser transformados. O mundo acredita que a liberdade pode ser para libertinagem. Primeiro nós temos que moldar. Nós, sem ser transformado, não podemos ser libertos. Estamos presos no mundo. A Igreja de Cristo Jesus. Eu sei que a minha pregação que Deus me deu não é o que o povo quer ouvir, mas é o que o povo precisa ouvir. As minhas pregações, eu não falo de mim mesmo. Estou dizendo que nem Paulo diz, mas eu falo do que a Santa Escritura nos deixou como modelo para a nossa vida, porque a Bíblia é o nosso livro de regra de fé. Eu não posso desviar dela e usar a minha astúcia, senão estaria fazendo o que Paulo já previne na segunda carta de Coríntios, capítulo 11. O povo não aceitava o que Paulo pregava, então Paulo entrou com uma pregação na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: tenha um pouco mais de paciência comigo, porque o que eu tenho com vós é zelo de Deus, porque eu quero entregar uma igreja virgem para o noivo. Mas eu tenho um receio que, da mesma forma que a serpente enganou a Eva, vem alguém com muita astúcia e desvia da simplicidade que é o Evangelho de Cristo. Irmãos, ele está nos mostrando que pessoas, às vezes com muita capacidade, entram no meio de nós como ovelha, como pastor, como pregadores, e desvia nós da simplicidade que é o Evangelho. Em vez de pregar a Bíblia, ele prega ele, os outros, outra coisa, mas não as Escrituras. Nós temos que acreditar nas Escrituras, porque a nossa fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é de ouvir simbologia, filosofia, história, não. Nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisa que ela acha que agrada a Deus. Isso é perigoso. Ele nos diz no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, ele nos diz assim, que eles confessam que conhecem a Deus, mas Deus rejeita ele, porque nega com as obras. Que obra? Que obra que eles acham que dá certo. Da mesma forma, no livro de Romanos, capítulo 10, Paulo começa a orar para um povo que está sendo condenado. Ele diz assim: o bom desejo do meu coração e as minhas orações que eu faço a Deus é que Israel se salve, porque eles dão testemunha que tem zelo de Deus, mas não com conhecimento.
E não tendo conhecimento de Deus, não submete à vontade de Deus, faz as suas próprias vontades. Mas o fim da lei é Cristo. Eu quero agradecer. Eu acho que eu já passei, eu estou sem relógio, eu acho que eu já passei do tempo. Mas eu creio que Deus vai libertar muitas pessoas que ainda não reconhecem que ela é livre. Amém? A respeito das trevas, que eu disse que nós somos as trevas. Então, antes de servir e ter o conhecimento, aceitar Jesus e ser liberto, nós era trevas. Por isso que eu disse que nós era trevas. Porque no versículo 6 de segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz. É a que resplandecerá aonde? No nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. E agora, olha o que é agora. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro que ele está falando? O conhecimento da palavra. No quê? No vaso de barro. Hoje nós somos um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nós tenha esse conhecimento e não achando que esse conhecimento veio da gente, não, veio de Deus. A honra não é minha, é de Deus, é Ele que nos capacita, Ele que nos faz capaz, é Ele que nos dá graça. Como que eu posso dizer que eu vivo pela graça, sendo que eu tenho que pagar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa? Graça é de graça. Muitos estão dizendo que é cristão, mas exteriormente, interiormente, são corruptos. E isso, Paulo já nos alertava, nos mostrando, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 8. Romanos 2, versículo 28, ele diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é interiormente na carne, mas é judeu o que é interior. E circuncisão é no coração e no espírito, não na letra, cuja glória não provém do homem, mas de Deus. Ele está dizendo que a gente não reconhece um cristão pelas aparências, porque anda de vestido até o dedão, o homem de terno, de gravata, com uma Bíblia na mão. Isso é exteriormente. A gente tem que conhecer o cristão interiormente, não exteriormente. Exteriormente se engana fácil. Eu ponho um terno, uma gravata com a Bíblia debaixo do braço, mas as minhas atitudes, o meu coração, a minha mente, ainda tem desejo de não ajudar, orgulho, desejo de adultério, de pecar. Então, não sou. Só na aparência que eu sou. Isso engana fácil. Mas eu quero estar encerrando com a benção apostólica que Deus nos deu através do apóstolo Paulo, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Se for a tradução mais antiga, ela está no versículo 13. E eu quero
E no versículo, na tradução mais nova, está no versículo 14, aumenta o versículo. E a palavra do Senhor nos diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, todos que têm o desejo e a certeza que vai morar no céu. Vamos dizer tudo numa só voz. Amém. Graças a Deus. Todos ficam com Deus e note os versículos e medita neles. Fique com Deus. Muito obrigado pela confiança.